Seja muito bem-vindo, Dom José. Sua bênção. Deus abençoe sua vida, Padre Adriano. Obrigado, Dom José. Presente ter o senhor aqui com a gente, né? A gente está aprendendo muito com o senhor. E o senhor percebeu um pouco ontem, né? Quantas mensagens chegaram. Ontem não, semana passada, melhor dizendo, aqui tanta coisa que a gente tem feito esses dias, né? Quantas mensagens chegaram e o quanto o povo de Deus precisa desse conhecimento, entender, né, o que a igreja pensa, entender também o código de leis da igreja. A igreja, gente, é tão organizada, né? Muita gente não sabe, Dom José, o que é o direito canônico, né? A igreja é tão organizada, gente, que existe um código de leis milenar, não para prender, não para roubar nossa liberdade, pelo contrário, para nos indicar como a gente tem que viver, né? Como que funciona, né? Como o senhor falava, para a salvação das almas, né? Tem uma ordem salutar ali, né? Nos dirige à salvação, né? A nossa própria salvação, obedecer a lei de Deus, a lei de Cristo, a lei da igreja, né? Então é muito importante. Nós estamos falando sobre isso. Você que não ouviu o programa da semana passada, ele já está no ar, no Canção Nova Play, também no canal da Canção Nova, tá? Você pode ouvir, porque esse programa é continuação do que nós falamos semana passada. Nós falamos, só recapitulando, Dom José, falamos sobre a nulidade matrimonial, né? Não existe anulação do casamento. Dom José nos ensinava semana passada. Se o casamento foi celebrado adequadamente, que Deus uniu, o homem não separa, mas existem critérios que não foram contemplados na realização do matrimônio, que fazem com que essa união não seja válida, fazem com que o sacramento não tenha de fato acontecido, né? Então nós falamos sobre essas realidades e prometemos semana passada, Dom José, de falar como instaurar o processo, né? Começar o processo ali de nulidade matrimonial, a questão do tribunal eclesiástico. Então o senhor quer dizer mais alguma coisa dos critérios de nulidade matrimonial? Ou o senhor já prefere dizer como começar a instaurar o processo? O que é um tribunal eclesiástico? Muita gente nem sabe que existe o tribunal eclesiástico, né? Aconteceu um caso de nulidade na minha família. Eu era um gurizão ainda lá no sul e eu aprendi, assim, eu via acontecendo e foi muito instrutivo para mim, né? Entender como a igreja é organizada, como que a gente não brinca, né? Como a igreja não brinca com o que é sagrado, né? Com o que Jesus instituiu. Tem gente que fala, mas tem que ter mais liberdade, mais misericórdia. Gente, a gente não pode ser mais misericordioso que Jesus, né? Se ele falou que é assim, quem sou eu? Quem é o Papa? Quem é o Bispo para mudar a palavra de Jesus, né? Então o senhor fica à vontade, se o senhor quiser contemplar mais algum dos critérios de nulidade, ou se quiser já falar do processo, fica à vontade. É um prazer poder ouvi-lo. Padre Adriano, nós abordamos no programa anterior vários capítulos de nulidade. Sim. Na verdade, no que toca ao consentimento, são 9 capítulos. Vamos recordar o que é o consentimento. O consentimento do noivo e da noiva é o ato da vontade por meio do qual ambos se doam e se recebem para constituir uma comunhão de vida, um consórcio, diríamos, de toda a vida, com uma dupla finalidade: o bem dos dois e a geração e a educação dos filhos. Quando a vontade se manifesta, ordinariamente pelas palavras. Sim. Mas também duas pessoas que não falam, dois mudos, podem se casar no religioso. Nesse caso, os gestos vão traduzir aquilo que está dentro do coração, ou pelo menos deveria traduzir. Então, o consentimento é o que produz o matrimônio. Para alguém consentir de forma válida, é preciso que essa pessoa tenha um conhecimento mínimo, prático, a respeito das coisas, das pessoas, do mundo, de si mesmo, e um consentimento bem específico aplicado ao próprio matrimônio. Quando essa capacidade de entender fica gravemente afetada, está comprometida por várias razões, e o Código de Direito Canônico aponta 3 categorias de vícios de consentimento. Aí não temos um matrimônio válido. Acho que nós já abordamos alguns, sim, mas não abordamos todos. Sim, sim. E também existem há situações em que a pessoa consente, mas a vontade dela não quer aquilo que a igreja concebe quanto ao matrimônio, quanto à convivência dos dois, quanto à própria geração dos filhos, quanto a si mesma.
Então aí nós temos vícios que tocam à vontade. Eu gostaria de, com Vossa Reverendíssima, lembrar quais desses 9 casos, desses 9 capítulos, nós recordamos no programa anterior, para a gente tratar dos outros. Claro. Eu me lembro de nós termos tratado da grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio. O Cânon 1095, parágrafo 2 diz: são incapazes de contrair matrimônio os que sofrem de defeito grave de discrição de juízo acerca dos direitos e deveres essenciais do matrimônio. E eu dei até um exemplo. Ela se casou, mas não conseguiu cortar o cordão umbilical. Toda vez que o esposo chegava em casa, ela estava brincando de boneca na casa dos pais, ou fuxicando com as companheiras na esquina, ou jogando basquete. E ela sempre tratou o matrimônio como se fosse um namoro ou uma simples amizade. Sem compromisso. Sem nenhum compromisso com o seu esposo, com o lar, com suas obrigações de esposa. E, no caso, se tiver filhos, com sua obrigação de mãe. Obviamente que é um possível caso de nulidade matrimonial. Outro exemplo. Ele se casou muito novo com sua esposa, também muito nova. Após o casamento, foram morar na casa dos pais. E lá ele sempre agiu como criança. Dependia afetivamente da sua mãe, só fazia o que ela mandava. O relacionamento dele com ela era um relacionamento teleguiado pela mãe. Era a mãe quem ditava o que ele devia vestir, o que ele devia dizer, o que ele devia comprar, etc. Ela tinha uma autoridade, digamos assim, opressora na pessoa dele, e isso, obviamente, perturbou a convivência com a sua esposa. São 2 exemplos para mostrar que, nesses casos, provavelmente, essa pessoa, o juízo dela estava de tal forma comprometido, porque ela não sabia, de fato, que ela estava fazendo a obrigação que impunha para ele, não é? Ou para ela, às vezes é somente nela, às vezes é somente nele. São possíveis causas de nulidade com esse capítulo penal. Acho também que, da outra vez, nós tratamos do seguinte caso. Dolo. Justamente. Quem contrai o matrimônio enganado por dolo, perpetrado para obter o consentimento matrimonial a respeito de alguma qualidade da outra parte, e essa qualidade, por sua natureza, pode perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Me parece que eu citei o exemplo dele que teve um filho com outra mulher. Sim. E omitiu. Escondeu isso. Sim. Com o propósito de subir ao altar e ela aceitá-lo. Depois ela descobriu e ela perguntou para ele: por que você escondeu isso de mim? Bem, eu escondi porque se eu dissesse para você, você não casaria comigo. A convivência passou a ser péssima a partir de então. Aqui temos o exemplo clássico de dolo. Sim. De dolo. Ou então ele era traficante. Escondeu isso dela enquanto eles namoravam e noivavam. Porque se dissesse, certamente ela acabaria o noivado. Sim. Então, essa história dele no crime foi omitida. Quando ela descobriu, então, e se prova que ele, por má fé, não disse para ela toda a verdade, a convivência ficou comprometida. Então, José, é importante, o José está trazendo alguns vícios do consentimento. Olha, você que casa, é importante ter consciência. Você que casou, você deixou seu pai e sua mãe para construir uma nova entidade, uma nova família, uma nova realidade. E você que é mãe e pai, você tem que deixar o seu filho voar, sua filha se desprender de você. Eu vejo muito, sabe, na atividade pastoral, às vezes no confessionário, aqui no programa, mães e pais que por carência, às vezes a mãe não vive bem com o marido, projetou toda a sua necessidade de afeto no filho, e você pode
danificar o relacionamento do seu filho a ponto de fazer com que o matrimônio que o seu filho contraiu, a sua filha, seja inválido pela sua falta de maturidade. Claro, ele não vai deixar de ser seu filho, a sua filha, mas você não pode determinar o que vai acontecer na casa dele. Padre, mas eu ajudo financeiramente. Mas mesmo você ajudando financeiramente, é uma outra família. Isso é importante ter em mente. E você que vai casar, é importante ter em mente também que é preciso ter essa reciprocidade na verdade, essa partilha, porque isso pode afetar diretamente, como Dom José tem explicado com o dolo, né, a validade do sacramento do matrimônio. Perfeito. Parece-me que nós tratamos também de 4 outras causas de nulidade. Sim. Tratamos do medo. Medo grave, sim. Medo grave, violência. Tratamos também da exclusão total do matrimônio, sim, e da exclusão parcial do matrimônio. Isso. Vamos recordar a violência e o medo grave, Cânon 1103. É inválido o matrimônio celebrado por violência ou medo grave, incutido por uma causa externa, ainda que não dirigido para extorquir o consentimento, para se libertar do qual alguém se veja obrigado a contrair matrimônio. Ele engravidou a menina, o pai soube, o pai muito violento, chega e diz para ele: se você não casar com ela, você casa com a minha pistola. Sim. Ou então a mãe que amava muito a noiva do seu filho, os dois acabaram discutindo e ele disse para a mãe que ia acabar o noivado. A mãe então diz: se você não casar com ela, eu me mato. Aí ele vai e casa com ela. Sim, o senhor deu esse exemplo no programa anterior. Sim. Foi. Então, violência pode ser física, mas também pode ser psicológica. Pode ser um terrorismo psicológico, ou uma espécie de, sei lá, um assédio moral que constrange a pessoa, mas um medo grave. Ou então, algum tipo de agente externo que agride ou realiza alguma forma de coerção ou o psicológico daquela pessoa, e ela acaba se vendo obrigada a consentir para se livrar daquela ameaça. Dom José, muito claro as explicações. Dom José trouxe alguns elementos que a gente já falou semana passada. Vamos supor que a pessoa entenda: olha, eu não vivo bem, meu marido me deixou, ou eu vejo que a nossa relação não vai para frente, eu quero começar um processo de nulidade. Esse discernimento não é fácil, né, Dom José? O que o senhor aconselharia para esse discernimento? E depois, já emendando dentro da mesma pergunta, como dar os passos para abrir esse processo? A formação é a solução para qualquer forma de ignorância, de conhecimento, desconhecimento. Uma das obras espirituais, de misericórdia espirituais, é ensinar os que erram, é corrigir os ignorantes. E isso compete muitas vezes aos pais, a um contexto que, tendo um mínimo de cristianismo, de valores cristãos, e isso compete também à paróquia, a uma verdadeira educação onde se conheça a verdade que deve ser abraçada e o erro que deve ser evitado. Obviamente que nem sempre a pessoa ela é responsável pela ignorância em que ela se encontra, mas não dar um passo desse, não abraçar o matrimônio sem antes ter um conhecimento mínimo do que ele é, das obrigações que ele impõe, dos direitos que são próprios do esposo e da esposa, a compreensão de que é um consórcio de toda a vida, é a constituição de uma família, e isso tem responsabilidades com relação ao próprio matrimônio, com relação ao esposo ou à esposa, com relação aos filhos. Esse conhecimento mínimo a respeito desses elementos, das propriedades essenciais, do que é o matrimônio, do que é a finalidade dele, para que ele foi instituído por Deus, isso é fundamental para que essa instituição perdure e seja uma convivência segundo a vontade de Deus. Vamos supor, uma pessoa recebia a mensagem aqui, depois eu vou ler como na íntegra, mas uma mulher de 36 anos, viveu com o marido por uns quase 10 anos, e o marido abandonou. E ela, jovem, padre, eu queria começar esse processo, eu vejo que tem critérios de nulidade. Quais passos concretos ela dá para começar o processo? Primeiro, eu sugeriria uma providência informal. Procurar um sacerdote ou um leigo que seja conhecedor, tenha um conhecimento mínimo do Código de Direito Canônico, desse assunto fantástico que é nulidade matrimonial. Primeiro, validade matrimonial e depois nulidade matrimonial. Abrir o seu coração
expor a sua história a essa pessoa, supondo que é católica praticante e tem um conhecimento mínimo do direito, para expor a história. Essa pessoa, certamente, ela vai aconselhar você, a senhora de 36 anos, a procurar a sua diocese. Onde ela se casou? A diocese é onde ela se casou, no caso, ou não especificamente? Não especificamente, ali onde ela reside. Sim. Para que a diocese, seja o bispo, seja a câmara eclesiástica, seja o tribunal eclesiástico, possa escutá-la. Primeira coisa é escutá-la. Uma entrevista, primeira entrevista, para que ela exponha e apresente, olha, o caso foi esse, e eu queria saber do senhor se tem chance de eu abrir o processo, se há algum elemento no Código de Direito Canônico que possa fundamentar a minha petição. E aí o bispo ou um seu representante, o tribunal ou a câmara eclesiástica, vão dizer, minha filha, prepare o libelo, que é uma petição escrita, onde... Tipo um formulário. Sim, de certa forma, é uma descrição da história do matrimônio, desde quando ambos se conheceram, amizade, noivado, namoro, noivado, como transcorreu o casamento, o que aconteceu após o casamento, as crises, os elementos positivos, mas também os negativos, as causas das tensões, das disputas, das brigas, das desavenças, até a separação. E aí, colocando isso por escrito, com auxílio de alguém que conheça minimamente o direito canônico, eu acuso de nulidade o matrimônio em cima desse capítulo. O meu caso se enquadra nesse capítulo. Disse o padre que me atendeu, ou o leigo, ou o diácono, ou o religioso, ou a religiosa, ou o tribunal, ou a pessoa da diocese que me orientou. Então eu vou apresentar ou ao bispo, ou ao próprio tribunal eclesiástico daquela região, do tribunal eclesiástico daquele regional, daquele conjunto de dioceses, para que a igreja analise. Uma série de documentos também será exigida, identidade, CPF, testemunhas também que possam confirmar aquilo que ela vai dizer. Não é? Eu exponho, conheci fulana de tal ou fulano de tal que reside no lugar tal, etc. E nossa história foi essa até a separação. Conviveram conosco e podem ser avocados como testemunhas para confirmar aquilo que eu disse às seguintes pessoas. E aí o rol de testemunhas, mas também podem ser alegadas ali provas como vídeos, como e-mails, como prints de WhatsApp, sim, como fotografias, etc. Quaisquer elementos que ajudem a confirmar, comprovar aquilo que a pessoa está falando. E aí os próximos passos, o próprio tribunal vai orientando. As duas partes vão ser notificadas para comparecer em juízo, as testemunhas também, todos vão ser ouvidos. Depois vão intervir, por exemplo, o defensor do vínculo, que vai, o papel dele seria um promotor. Sim, o promotor que vai defender a validade e a existência do vínculo. Depois, se o advogado canônico vai defender a pessoa, tentando provar que não aconteceu. Também um advogado canônico, perfeitamente, que vai defender os interesses. Se a pessoa alegar o advogado, bem, se não, o próprio tribunal vai nomear um assistente, um patrono, para assumir a causa daquela pessoa. Sim, sem dúvida alguma. E vamos supor que uma pessoa entre, o marido não quer depor, e a pessoa pode continuar com o processo com uma oposição direta da outra parte? Pode sim. Às vezes acontece que a outra parte não consegue ser localizada. Ou às vezes é localizada e convocada e não depõe. O processo pode correr apesar dessas realidades, sim. Ótimo, Dom José. Muito obrigado, gente. Nós já estamos indo para um breve intervalo. Olha, uma coisa, só para encerrar essa demanda, essa reflexão, a gente sabe, já digo para você, quando você começa um processo de nulidade matrimonial, tem as custas. Tem custas que você paga, porque tem os advogados canônicos, tem honorários. E uma vez eu estava acompanhando uma pessoa que podia pagar, e ela disse, eu não vou pagar porque eu quero comprar uma outra coisa. Falei, olha, filha, você está comprando... E ela vivia com uma outra pessoa, então em estado de pecado mortal, tendo sido casada. Eu falei, olha, é um investimento na sua salvação, né? Você está dizendo que você não está nem aí com a sua alma,
e que você não quer investir em algo que pode te colocar em estado de graça, né? Constatar que o sacramento não aconteceu, me perdoe, é mesquinhez da sua parte, né? A pessoa podia, e se a pessoa não puder, ela pode parcelar, ela pode conversar, né? Mas é algo que a pessoa tem que priorizar, porque tem a ver diretamente com a salvação, né? Então é uma coisa que tem custas, gente. Mas você gasta. É aquela questão, Dom José. A pessoa, para ir no show lá do cantor sertanejo, paga R$600. Para pagar 30 para ir no encontro da igreja, reclama, né? Então, às vezes isso acontece, né? Então você tem que valorizar o que tem valor.